Oi, Dani. Oi, Olá, bem? tudo bem? Tudo, quanto tempo, né? Quanto tempo? Só assim pra gente se ver, né? Pois é. E esse ano Ainda tá mais sendo nos jeito, dias né? de hoje, né? Eu acho que os encontros presenciais estão quase que impossíveis. Ah, esse ano não dá mais, né, Dani? Esse ano, pelo jeito, já foi. Porque, ó, a gente está na metade de setembro. Então, aí vai vir o quê? Outubro, novembro, acabou o ano. Dezembro é aquela coisa que a gente já conhece de longa data, né? Ah, não, dezembro esquece, né? Mas esse ano não tem festa de confraternização. Pois é, como é que vai ser isso, meu? Que loucura, né? Carnaval, não tem carnaval, acho que não vai ter. Na Paulista também não tem Réveillon, não tem nada. Então, vai ser, é um momento atípico que a gente vive, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. E Não, assim, mas é um momento, né? E eu acho que é precioso, é um aprendizado, né? Eu acho que para todo mundo, e é o que Globo, né? nada é, que nada é certo, né? E o entendimento do incerto, o entendimento da resiliência, né? Do pensar diferente. Sim. Eu acho Você que sabe é que a gente pode até fazer depois dessa live, a gente pode até programar para um papo metafísico. Eu sei que você gosta também, né? Uma conversa que é bacana. aí vai ficar louco. Ô, Dani, mas ó, essa live ela vai ficar gravada, tá? Então é mais o intuito da gente fazer aqui um bate-papo e depois compartilhar. Eu vou te mandar o vídeo para você compartilhar no seu canal também. E quero te agradecer Legal. por ter aceitado o convite. Bem bacana te ter aqui. Ah, imagina, é sempre uma oportunidade bacana da gente estar conversando. A gente sabe que as lives ficam guardadas. Bem, em muitos casos elas ficam gravadas, né? Em alguns casos não. Mas é sempre uma oportunidade que a gente tem para estar conversando sobre assuntos que às vezes tem muitos paradigmas, muitos mitos por trás, né? Então, desmistificando alguma coisa, trazendo mais conhecimento. Então, mesmo que as pessoas não estejam vendo nesse momento, como as conversas ficam gravadas, sempre é uma oportunidade de ter acesso, né, ao conteúdo. Eu acho isso bacana. E é uma Exatamente. oportunidade também das pessoas conhecerem melhor o meu trabalho, o seu trabalho, né? Porque o objetivo também não é a aula, né? Não é dar uma aula, né? Para isso a gente tem os cursos, tem as Uhum. academias, tudo tal, mas conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Da profundidade. Ainda mais assim, esse assunto que a gente está conversando hoje sobre cores, né? Que hoje tá bombando coisa de cor por aí e não Nossa, né, e pessoal? não e assim num negócio muito raso, né? Muito superficial, muito parece que é só uma questão estética, é um pouco banal até, né? Então Uhum. muitas pessoas acabam vendo como fútil e é uma necessidade de sobrevivência praticamente, Exatamente. né? Você sabe que eu estava vendo naquele livro A Psicologia das Cores, que Da Eva Heller? quem entende um pouco, não precisa nem entender muito, mas quem entende um pouco das cores já sai muito na frente em qualquer situação, em relação ao mercado, em relação ao seu posicionamento como profissional. Né? Então é bem bacana mesmo, não é algo fútil, né? Não, não é, né? Então, bem, eu vou começar me Mas, por apresentando favor, aqui se para quem não me apresente, conhece, né? por favor. Bem, acho que as pessoas devem estar lendo aí esse detalhe, você não viu, mas meu nome é Dani Couto. Eu tenho esse projeto, né? Esse detalhe você não viu, que começou como mais um canal para a gente publicar fotos e eu sempre fui muito atenta aos detalhes mesmo de interiores, dos objetos, né? Mas acabou virando um principal canal para eu estar falando sobre esse assunto que eu dou aula, que é cores. A proposta inicial não era essa, mas acabou virando esse canal, né, para eu estar falando de cores.
Eu sou designer multidisciplinar, sou artista gráfica, sou consultora, sou professora e pesquisadora de cores. Eu sou membro da Procor, que é uma instituição de cores, né, que a gente tem aqui no Brasil. Sou professora da NeuroArc Academy, que é uma academia de neurociência com foco em arquitetura. Tá? Então, hoje fala-se muito sobre a neuroarquitetura, mas é um nome, um apelido, né? Na verdade, é a neurociência aplicada na arquitetura. Eu não sou neurocientista, mas igual no módulo que eu dou, eu divido com neuropsicólogos, né? Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, é muito bacana. E também sou membro convidado da Color Market Group, que é uma instituição também internacional que faz pesquisa de tendência de cores. Então, eu tenho, assim, realmente esse foco, não só esse, mas esse foco em pesquisa de cor. E a minha história com cores é muito engraçada, porque hoje você vê muitas pessoas falando de cor e muita gente veio do marketing, ou veio da administração. Eu trabalhava no banco, cansei, quis, sei lá, mudar de vida. Enfim, né? Existem milhões de caminhos, e não que isso seja ruim, mas vieram de outros caminhos. Agora, o meu começou desde sempre, né? Acho que desde a infância. Meu pai trabalhava em gráfica, né? Então, eu Eu já. sabia que isso era de família. Então, meus primos mais velhos são publicitários, trabalharam em agências grandes. Então, e fizeram artes plásticas, estudaram artes, né? Então, sempre vem muito do campo das artes, né? Então, isso é de família. Em 92, olha eu denunciando já. Em 92, eu entrei para uma das principais escolas de artes gráficas da América Latina. Foi um período assim de imersão em CIMIC, Pantone e por aí vai. Eu tive também a oportunidade de presenciar a produção de projetos gerenciados pelo Bruno Munari. Gente, eu conheci o Bruno Munari, né? Então, eu sou muito velha. Eu conheci o Bruno, eu era menina, eu devia ter, sei lá, 15 anos, eu nem sabia, era um senhor, era um vovô, né? Assim, a gente não tinha noção da proporção de quem era aquela pessoa, tanto que hoje eu uso a metodologia do Bruno Munari para algumas aulas de criação, a Emily Chamy, e assim foi nascendo esse meu amor, né, e meu respeito pelas cores e pelas formas, né? Essa escola que eu fiz, ela é do grupo Senai, mas ela era praticamente uma Bauhaus no Brasil. Então, era um campo aberto, quase todos os professores. Quem fundou a escola foram italianos e alemães. Então, ela trouxe, né, esse conhecimento europeu. E principalmente esse conhecimento mesmo, e esse experimentar que tinha Bauhaus. Então, assim, era maravilhosa assim, a escola. E no Aliás, final do curso, A Alemanha é sempre vanguarda, né? é, e a É. gente tinha que apresentar no final do curso um TCC, né? Então imagina qual foi o meu TCC. Na época eu tinha 17 anos, foi sobre cores. Foi sobre o apelo das cores, mas foi no design de embalagem, né? Então assim, eu fiz a especialização era programação visual, eu fui para a área de embalagem. Meu, e você E aí tem, que eu comecei a você tem todos os campos, né? Porque cores tem tudo. Então você pode pensar em estudar, tudo. você É, seleciona um objeto e vai não, estudar aquele. tá até em nutrição, até quem faz nutrição, né? Estuda cores, né? Você tem Olha a só. como é que é o nome, gente? Fugiu o nome. Fitocromia, não, esqueci, fugiu o nome. Mas né, os pigmentos, as cores presentes nos alimentos. Então, e aí eu comecei, né? Foi o livro do Mancuso, que era a Psicodinâmica das Cores, Trilogia das Cores, e por aí vai. Depois disso, eu fui para a área de desenho industrial. Mas eu só fiz 2 anos, porque a minha especialização ia ser programação visual, né? Eu não ia para projeto do produto, eu queria programação visual mesmo. Mas como eu tinha feito essa escola de artes gráficas, eu no segundo ano eu ajudava o pessoal do quarto ano no trabalho de conclusão de curso. Então eu já pegava material e falava assim, não, eu não vou continuar 2 anos para... Eu estou ajudando o pessoal, né, que está no final já para na produção dos projetos, né? Então eu já. Não é que eu sabia. Bem, eu sabia muito, né? Porque assim, o colégio tinha dado uma base muito forte. Foram 4 anos e era período integral. A gente ficava na escola das 7:30 da manhã até as 5 da tarde. Não, você sabia e já havia uma predisposição sua, né?
uma Sim, vontade de sim, aprender aquilo tudo, né? sim, sim, também. E aí eu voltei para artes gráficas, né? Aí eu fui para a faculdade de artes gráficas e aí a gente tinha muita cor também e tinta, entendimento de tinta, até química, né? Análise de tinta, suporte, resiliência da tinta, análise do pigmento, o taque da tinta, análise de celulose, análise de papel. Então foi um conteúdo assim bem rico. Depois disso, como eu fui para agência, né? Comecei a trabalhar em agência. Aí eu comecei com marca, comunicação visual, foi para embalagem, a embalagem virou display, display virou quiosque, quiosque virou stand, né? O negócio começou a crescer a proporção, né, dentro das agências. E aí eu fiz uma pós em design de interiores porque eu queria entender um pouquinho mais desse espaço tridimensional. Na época, eu trabalhava numa agência que era uma multinacional portuguesa, e eu tinha uma frustração muito grande de não ser arquiteta, porque lá em Portugal as duplas de criação eram designers e arquitetos. É, E os trabalhos que eles faziam. Então, assim, e é muito difícil a gente ter arquiteto aqui trabalhando, indo para agência, né? Assim, tem. Principalmente os é mais antigos. Se você isso, pegar, vai, Alexandre Vonner era arquiteto, se você pegar, sim, né, o pessoal da Oz Design são arquitetos, mas assim, sim, esse pessoal mais novo é mais difícil, né? É mais fácil o pessoal mais novo de arquitetura ir para design de interiores. sim, com Mas, certeza. mas lá tinha bastante arquiteto em agência. E assim, eles, as construções, né, as formas que eles faziam. Mas aí eu fiquei, gente, eu vou estudar 4 anos arquitetura. E assim, o meu trabalho era grande superfície, era agência mesmo. Eu não queria sair da parte de comunicação. Bem, aí eu fiz o design de interiores, foi tranquilo, né? Então eu já trabalho aí com criação há mais de 25 anos, já passei criação e produção também, né? Design gráfico, visual merchandising, cenografia, live marketing, design de varejo e projetos também de interiores acabei fazendo, porque como eu fiz a especialização, aí você tem um amigo, aí um amigo, poxa, eu vou pegar um stand para fazer, você não quer fazer comigo? Aham, Eu tenho uma empresa para fazer, você não quer me ajudar? E aí a gente começa a trocar. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo ambientes, né? Mas sempre focado em interiores. Fiz bastante loja, fiz bastante varejo, sempre com equipe multidisciplinar, né? Então eu sempre tenho um engenheiro, tenho um arquiteto e eu como designer, então cada um no seu quadrado, cada um com a sua especialidade. E eu acho muito rico, né, esse trabalho em conjunto. Eu gosto muito, eu acho que complementa. Hoje eu vejo algumas empresas de arquitetura, né? O meu sonho era ter, além do engenheiro, arquiteto, designer, era ter um biólogo, né? Porque a gente vê é, né, a biomimética, né? E tantas é, construções com foco aí na natureza. Eu falo assim, sim. gente, eu preciso de um biólogo para vir criar junto comigo, né? Que loucura, adoro. Bem, no decorrer, né, desse tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar para grandes marcas, né? Ambev, Danone, Lacta, Grupo Sonai, Johnson Johnson, Sherwin Williams, Gerdau, Elma Chips, Grupo Pão de Açúcar, Hyundai. Então, assim, foram muitas empresas grandes. E foi assim que o meu entendimento de cor, sobre identidade, principalmente, porque eram grandes marcas. Então, Sim. se você tem lá uma marca de produto alimentício, a identidade dela é vermelha, eu não posso trabalhar com azul. Porque eu estou na área dos frios, então eu tenho que trazer o azul porque o alimento é gelado. Não, a marca é vermelha. Se eu coloco azul, vai parecer que é o concorrente. Então, como é que eu trabalho com o vermelho e eu mostro que o produto é congelado e eu trago o appetite appeal e todo. Então, assim, você tem que aprender a trabalhar com isso, Você sabe que eu né? lembrei, você Então, falando do vermelho? Eu lembrei quando a Brahma ela alterou a embalagem dela, ficou vermelha. E foi uma falação naquilo. Eu falei, nossa, como pode? O produto é para tomar gelado e está vermelho. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver. É é a um outro marca. trabalho. Então, mas aí tem algumas. Aí você tem que entender também a cultura, né? A cultura, hábitos de consumo, os próprios paradigmas dos consumidores, isso é muito forte. Sim, Eu tenho uma história péssima, por sinal, sobre sim. de embalagem, né? Foi uma experiência ruim que eu tive, porque não adianta a gente falar só de acertos, que também tem erros, né? Não, mas você Logo vai que eu acertando comecei. bem por causa dos erros, né?
Logo que eu comecei a trabalhar com embalagem, chegou um briefing de uma embalagem de sequilhos, e eles eram um sequilho bem baratinho, eles trabalhavam com as cores primárias, então tinha lá o amarelo, o vermelho, o azul, né? E ele queria modificar a embalagem, queria uma embalagem mais bonita, tal. Então, quer uma embalagem mais bonita, né? Então, e aí eu estava começando ainda na área de embalagem. Poxa, aí eu posso trabalhar com 4 cores, então eu posso trabalhar com Pantone, posso colocar um dourado junto com um azul marinho, isso vai ficar super lindo, não sei o quê. Beleza. A gente produziu Dourado, a embalagem. eu acho A dourado. embalagem ficou linda. A embalagem ficou linda. Mas o que aconteceu? Parou de vender. Ah, Por que então que parou de vender? A embalagem ficou linda. A gente tem o posicionamento na gôndola. E as embalagens, elas são posicionadas de acordo com negociação, né, claro, e de acordo com o valor também. Então, a gente sabe que os produtos lá em cima, eles são os mais nobres, os mais caros, né? Os que estão no meio são os que têm mais saída e os de baixo são os mais baratos. Ou os produtos infantis, né, que o pessoal já faz no planograma, já sabendo que é para alcance das crianças. Quando as pessoas iam procurar o biscoitinho baratinho, elas olhavam naquela parte baixa da gôndola e viam um pacote dourado, falavam assim, não, esse não é baratinho, então eu não vou levar. Nem olhava o preço. E isso é um hábito de consumo. é verdade. As pessoas, às vezes, elas olham e falam, ou essa loja não é para mim, essa roupa não é para mim, isso parece que é caro. E essa embalagem parecia que era cara. E ela parou de ser vendida. Então, aí também, qual que foi a solução? Foi uma renegociação com o supermercado e um posicionamento do produto na gôndola, né? Então, mas para você entender assim, não mudou o produto, não continuou um saquinho plástico e tal, mas mudou a cor. E olha só Uhum. o que que aconteceu quando mudou a cor, né? Isso impactou em hábitos de consumo, impactou na venda de um produto, né? Então, Sim. assim, a cor, ela faz muita diferença, sim. E com tudo isso, né, todo esse dei aula na faculdade de comunicação, eu dei aula na Metodista. Foram 6 anos, né? Uma das aulas também era aulas de cores. E eu também fui convidada pela Sherry Williams para ser consultora do setor de design, né? Então hoje eu Sim. faço consultoria, eu dou algumas palestras, né? De cor para Sherry. E foi assim que começou também a minha pesquisa de tendências, né? E fora tudo isso, que, né, e tem um envolvimento muito, né, muito forte com cor, eu também sou sócia de um escritório de arte, que Sim. é a Galeria Paulista. E esse contato com a arte é infinitamente precioso, né? Analisar a arte, entender o artista, até mesmo porque o artista ele não busca fora, ele não busca tendência, né? O Uhum. artista ele é intuitivo. E a gente percebe a mudança nas cores também conforme as fases do artista, né? Então, às vezes ele tá mais intenso, às vezes ele tá mais fechado, então e isso vai refletindo na arte. E ele também não busca a tendência. Você acha, Porque tem o estudo de você porque, acha assim, sem banalizar a tendência, porque é um estudo muito sério também. A tendência também é uma coisa que é banalizada, acho que nem dá para eu falar aqui, porque também ia ser uma live inteira só para falar de sim. tendência, que a Ô, tendência é Tati, uma pesquisa. as Oi? obras de arte, as cores, elas têm importância, elas têm, não é importância, mas determinada cor, na arte, ela funciona como no exemplo que você deu da gôndola. Tipo, o dourado, algo assim, ele remete a algo mais sofisticado ou não? Isso não se aplica à arte. Eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, isso se aplica mais a estilo, mais a estilo do que a preço, entendeu? É porque Não na teria um gôndola isso apelo mais tem uma. comercial, né? Por conta de cores mais vibrantes ou mais. Não, não. Apesar que assim, aí tem os modismos, né? Ah, sim. Então, assim.
Se você tem, agora, sei lá, vamos supor, vai, uma certa empresa de cores falou no final do ano que a cor tendência para, sei lá, o ano de 2020 era o azul turquesa. Uhum. E aí o pessoal ouve e fala, então vamos comprar quadros turquesa para decorar ambiente cinza. Então o negócio Sim. é que não funciona bem assim, né? As pessoas não Uhum. entendem o que é uma pesquisa de tendência. Na verdade, a pesquisa de tendência nem é para o consumidor final, né? Na E verdade, essa ela só reflete a Pantone busca do desse ano é consumidor azul, né? final. Ela é para a indústria, né? É para produto. Então, porque quando você tem lá, vamos supor, se a empresa falou no final do ano, em dezembro, que a cor era turquesa, quando chega as feiras, né? Começa em março, abril, os produtos já estão turquesa. As Sim. empresas não esperaram chegar a dezembro para saber. As empresas já estão sabendo que a azul turquesa faz 2 anos. Porque elas precisavam Exatamente. produzir. Então, na verdade, o que acontece é que assim, o reflexo daquele grupo de consumidores para este ano reflete que assim, as pessoas vão ter mais aceitação para a cor turquesa. Por conta disso, disso e disso. Então, na verdade, é um reflexo. Uhum. Na verdade, a cor é só uma materialização das buscas, das apreensões, do que as pessoas estão em conexão. Né? Então, a O pesquisa Pantone ainda de tendência. acredita esse movimento, né? Oi, A- não. É a Pantone ainda que dita todo esse movimento, né, de Tá mercado, né? cortando o áudio. Deu para ouvir? Não, né? É a Pantone, tá ouvindo agora? É a Tô. Pantone, é a Pantone que define, né? Que ainda rege essa orquestra Não. tudo isso. Não? Não, tem muitas. Como é que funciona? Não, tem muitas empresas, tanto que a própria Pantone ela pesquisa também numa empresa de trend forecast, né? Então assim, tem muitas empresas que fazem as pesquisas. A Pantone, ela é uma empresa formadora de opinião, Sim. né? Mas não é ela que define. Tanto que assim, existem muitas outras empresas que fazem pesquisas e às vezes o resultado não é o mesmo resultado do da Pantone. Igual na Pantone trouxe no final do ano um azul profundo. Teve empresas que Isso. trouxeram um verde menta. De Olha alguém está só. errado? Ninguém está errado. O Uhum. que é importante as pessoas observarem é a defesa dessa cor escolhida. Porque essa cor ela foi estudada para um grupo. Uhum. Vamos supor, a da Pantone foi estudada para um grupo. Então ela tem ali. Então você precisa ver se o seu cliente está dentro desse grupo. Ela não é uma coisa universal e para todo mundo. Entendeu? Claro, é para um maior grupo de pessoas. Tanto que assim, ela Sim. coloca uma cor, mas não é uma cor. Se você quem entrar e for pesquisar mais, vê que tem assim, às vezes tem 15 cores, às vezes são 45 cores, né? Que são as Uhum. cores trazidas para o próximo ano como um acorde cromático, uma harmonia de cores. Não é só um. Então é importante você ler a defesa, né? E não só se apegar a uma cor e entender ela como uma verdade absoluta. Você precisa entender se você está nesse grupo, né? E aí, bem, aí voltando, né? O que a gente está falando? A gente está falando de arte, né? E acabou caindo na pesquisa de tendência, porque assim, esse assunto vai, né? Tem tantas Bacana. coisas para a Aham. gente falar sobre cor e falar sobre caminhos, né, que a gente tem para pesquisar. Então, a gente tem, eu falei, né, tenho a galeria, uh, trabalho com tanto arte primária quanto arte secundária. Hoje, principalmente, arte secundária. A gente tem alguns artistas representados, né? Tem alguns artistas de arte primária, mas assim, foi um movimento muito orgânico. Foi, na verdade, a gente acabou focando na arte secundária por conta da própria procura. Porque, na verdade, não é uma galeria, né? A gente tem o nome Galeria Paulista, mas é um escritório de arte. Então, Uhum. é um e-commerce de comercialização. Então, assim, a busca, eu não sei se é pela cara do site, eu não sei qual o caminho, foi muito orgânico. Então, a busca é muito mais por esse mercado secundário. Então, assim, não sei se todo mundo conhece, né? Mas, a grosso modo, o mercado primário é a primeira venda da obra, que é feito direto com o artista. Já o mercado secundário, ele tem mais agentes aí no meio do caminho, né? Então, o colecionador pode vender direto para outro colecionador, ou pode vender através de um leilão, ou através de um escritório de arte, ou através de galerias.
e por aí vai, né? Ah, que Nossa, isso aí é mais? Então, muita nesses arte também. secundários... Oi? Isso daí, só Tá arte, já cortando? está cortando um pouco. Tá Estou cortando, falando né? arte, É, tem dias que a internet... Esse horário a internet sabota a gente, né? eu Então, e estava de dizendo, arte... pode falar, Tá, pode ir, pode ir. vou seguir, vou seguir. A gente tem vários movimentos, né? Então, os principais, a gente tem aí o abstracionismo, a gente tem Niobe Xandó, Volpe, Cícero Dias, Antônio Bandeiras, Mabi, Vega Neri, Flexor. Tem também os concretistas, né? Lothar Charrot, Judith Lawande, artistas construtivistas, tem o Rubem Valentim, né? Que ficou bem polêmico aí no meio do ano. Neoconcretistas, né? Amilcar de Castro, Lígia Pape, Lígia Clark, Franz Weismann. Eu gosto muito dos neoconcretistas porque muitos deles vêm das artes gráficas, né? Então, Lígia Pape, Barsotti, Willis de Castro, todos eles vêm, muitos chegaram a fazer embalagem, né? A Lígia Pape chegou a fazer Sim. embalagem também, né? Então, eu tenho uma identificação, assim, com esses Uhum. neoconcretistas, né? E como a gente vai falar, né, hoje, né, o foco do assunto seria cor, um dos artistas que eu destaco, que a gente tem um trabalho também tem uma saída muito grande, é o Juarez Machado. E por que Uhum. que eu destaco ele, né, hoje, né, assim, na nossa conversa? Porque eu gosto muito de falar de cores, trazendo exemplos de filmes, né, filmes e cenários. Porque no Sim. filme é muito claro como as cores, elas podem mexer com o nosso humor, com a nossa emoção. E foi a obra do Juarez Machado, né, foi justamente o trabalho dele que inspirou as cores do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E o Uhum. Juarez Machado, o filme é um filme francês de 2001, né? Que foi estrelado pela Audrey Tautou, Maravilhoso, por sinal. ele é dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet, e o Juarez Machado é um artista do Sul, um artista brasileiro, ele morou em Nova York, morou em Londres, mas ele tem o ateliê dele na França, e o Pierre Jeunet conheceu ele lá, adorou as obras dele, e também foi uma das inspirações das cores para esse filme, né? E a história é uma história, não sei se também quem está assistindo aqui a nossa conversa, todo mundo conhece, mostra, né, a vida excêntrica, né? As excentricidades, né, da vida da Amélie, e meio que passa uma mensagem sobre ver a importância de pequenos gestos, né? E como eles podem mudar aí a vida das pessoas. E o uso das cores tem uma importância muito grande na construção do filme. Eu vou dar um. Deixa eu puxar Pode virar. aqui. Eu tô com algumas Muito bom, imagens, muito eu vou bom. virar aqui, ó, porque eu fiz um gato aqui para a gente conseguir mostrar umas imagens. Vai lá. Vamos lá, aqui, ó. Pronto, ó, dá para ver, né? Acho que tá legal. Então a gente tem aqui, essas são as obras do Juarez Machado, né? O filme da Amélie Poulain. E esse filme ele possui uma paleta de cores bem específica, e na grande parte das cenas ele se passa em verde e em vermelho. E a Uhum. escolha dessas cores, né, claro, não foi aleatória. Primeiro teve a inspiração nessa obra do Juarez Machado, e depois a gente tem o fato de se tratar de cores complementares, né? Então, ou seja, cores opostas no círculo cromático. Isso gera também uma sensação de força e de equilíbrio. Para quem não conhece o círculo cromático, ó, eu vou fazer uma intervenção aqui na tela, né? Então a gente tem aqui, né, o nosso círculo cromático. As cores complementares são sempre as cores opostas, e o filme trabalha com isso, né? Deixa eu tentar ir para cima. Né, para entender um pouquinho mais a cor, ó, tá vendo? Aqui, ó, a obra, né? Então, e se a gente pega, né, a gente consegue perceber bem, né, essa cor, né? Essa relação entre a obra e a película. E todos os personagens do filme, eles vestem tons de verde ou de vermelho, né? E possuem também objetos, né, significativos nessas cores,
como a caixa de ferramenta do pai, ele tem uma caixa vermelha, né? O próprio gnomo aqui do pai dela, ele tinha, né? Era verde e vermelho. A bolsa da mãe era Nossa, eu vou ter que ver de novo vermelha. aqui. Oi? Eu vou ter que ver de novo com essa ótica agora, porque eu Vai não ter que lembro. ver de novo. Ai, ó, Não, com a Cris certeza. entrou. A Cris é uma querida, uma amiga também das cores. E tem esses elementos, né? Então, todo mundo que tem um elemento muito pessoal, um elemento íntimo, tem essa relação com a cor vermelha. E essas cores são apresentadas durante o filme de várias formas, né? Misturadas ou sozinhas em cenas monocromáticas. E em alguns momentos, quer ver? Deixa eu pôr a próxima aqui, ó. Tá vendo? Em alguns momentos a gente tem até um pouquinho, um tom aí de azul que É. aparece Uhum. Abajur, né? na obra, na obra. Eu tô com o quadro do Juarez Machado aqui na cabeça. Aparece nas cenas, mas o objetivo dessa cor azul é mais uma pausa ocular. Ele não faz aí um sentido psicológico, né? Na verdade, como são cores intensas, né, que a gente está trabalhando, então ele tem pontos azuis da mesma forma que tem nas obras também do Juarez Soares, Uhum. né? E as cores vão dando vida, né? As inspirações da Mali as cores elas contam sobre a personagem e não só desse filme, como de vários outros filmes. Se a gente pegar, sei lá, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, Uhum. a protagonista do filme, eu esqueci o nome dela agora, Ah, Kate fugiu. É a do Winslet. Titanic. Isso, ela vai mudando durante o decorrer do filme, ela vai mudando várias vezes a cor do cabelo. É, E a cor do exatamente. cabelo tem relação com o estado emocional, com o estado psicológico dela, né? Como ela se encontra, ou mais receptiva, ou mais fechada, mais reclusa, mais depressiva. E as cores do cabelo dela vão fazendo essa relação, né? É. Então, assim, sem a gente perceber, o filme também vai contando história através das cores, né? E aqui a gente tem bastante verde também nesse filme, né? O da Amélie Poulain. E na psicologia das cores, a cor verde, ela também, entre muitos significados, ela também significa equilíbrio, proteção, segurança, e mostra o quanto a protagonista, ela é otimista, ela é positiva e ela acredita no melhor das pessoas, né? Também tem essa relação da paixão da Amélie e do Nino, que são os dois protagonistas que estão aparecendo na tela, que Aham. também pode ser representada pela cor verde. E é muito curioso que as pessoas falam, mas o amor não é vermelho. Então, assim, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tudo depende do contexto. Toda cor também depende do contexto, porque toda cor tem um significado, ela tem um simbolismo, né? É... E por que que a gente tem? Se você vê, a primeira vez que eles se beijam, os dois estão vestidos de verde. Os dois. Ah, E que por bacana. quê? É o amor germinando. É o Ah, início do amor. Se você pegar o processo de maturação da natureza, ele tem vários estágios, né? E você vai ver do verde ao amarelo até chegar no vermelho, do verde ao vermelho até chegar num azul ou num preto, do verde até o marrom. Então, assim, você nunca vai ver nenhuma planta ou nenhuma flor que percorre o caminho contrário, né? Todas elas começam verde e aí vai aparecendo uma cor no meio do caminho. Então, assim, o estágio da imaturidade é sempre verde, mas não uma imaturidade ruim. A gente está falando uma imaturidade de ser um início, né? De ser um, um isso, né? desabrochar mesmo, um germinar. Então, o verde, ele traz essa leitura. Deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Olha aqui. O Leôncio entrou também. Ó, o Leôncio é um amigo das cores também. Ah, que bacana. Seja Também é o bem-vindo. mago das cores. O pessoal que manja das cores está entrando. Então, assim, tá vendo? O amor também pode ser verde. É o amor que nasce, é a cor da primeira infância, é a cor da juventude, né? É a cor do brotinho. Uhum. E aí a gente tem. Deixa eu arrumar aqui. A gente também tem, né, os vermelhos, né? Então, assim, eu tô falando do filme, mas assim, para as pessoas entenderem a conotação
que para não ficar se apegando nesses paradigmas de cor, porque uma cor ela pode ter infinitos significados. Então a gente sempre tem que analisar o contexto. Né? Então a gente também tem os vermelhos, que é uma cor mais carregada emocionalmente, né? E que pode remeter também à guerra ou à fúria, mas no filme ela representa intensidade, né? E a paixão da personagem, como também a sua impulsividade. Ela é muito impulsiva. E ao longo de todo o filme também a gente percebe que possui um filtro amarelo. Eu falei também há um tempo atrás que um filme que também traz essa película amarela é o Jojo Rabbit, né? Que eu não sei se você assistiu, ele também traz esse filtro amarelo, que traz também um tom otimista, já que o amarelo é associado ao sol e traz essa energia vital. E a gente também tem no filme, olha só, a gente tem dois tipos de amarelo. A gente tem esse amarelo mais saturado, que tem essa relação com o amarelo do sol, mas a gente também tem amarelos em tons pastéis, que são mostrados quando? Nas cenas que aparecem os pais da Amélie. Aí as pessoas podem até dizer, mas é uma questão nostálgica. Pode até ser, só que também demonstra fraqueza e a falta de afetuosidade que ela sentia. A falta de afetuosidade que ela tinha nessa relação com os pais, né? Para falar de um filme, então, apenas olhando as cores, você conseguiria contar a história de um filme analisando as cores? Consegue. Sem haver, por isso que assim, nos filmes você tem, na fotografia, na produção, você tem o colorista do filme. Você tem as películas são modificadas, é colocada uma película para trazer um tom para o filme. E o tom não é só na cor, o tom é um tom de humor, ou é um tom de medo. Né? Se você pegar no Matrix, a pele das pessoas ela é meio esverdeada. Sim. E por que a pele das pessoas é meio esverdeada no filme? Porque é anti-humano. É como se eles não fossem humanos. Se você pensa assim, o que é qual é a cor do alienígena? Dentro do nosso paradigma, né? Dentro da nossa imaginação, ele é verde. Né? Então é como se eles fossem. Então, isso e traz esse tom esverdeado na pele, né? Das pessoas no Matrix. Então, assim, você consegue contar sim, se você for fazer. Você tá vendo que assim, eu assisto o filme e meu filho quer morrer. Porque às vezes eu fico, filho, você viu por que esse casaco é vermelho? Né? Você tá assistindo, por que esse casaco é vermelho? Né? Filho, você tá vendo por que a Malévola, o fogo da Malévola é verde? Fogo é verde, fogo não é verde. Ai, mamãe, para, só assiste o filme. Eu não consigo. A gente vai ficando meio. A gente vai ficando meio maluco, né? E é isso, então, junto com todo o contexto do filme, é claro, não esquecendo, assim, trilha sonora, que é muito importante, igual, e nesse filme, né, a gente tem, nesse filme, esse acorde cromático, né, do verde, do vermelho e amarelo, que no livro da Eva Heller que você falou, é o acorde da felicidade. Né? Então, junta tudo, e assim, e aí a gente tem a questão da Gestalt, que é divertidamente, ó, exatamente, Giovana. As cores têm relação com os personagens do divertidamente, que são as nossas, que na neurociência a gente estuda que são as nossas emoções primárias. São importantíssimas, todas elas. Então, e a gente vê o todo, né? Ai, gente, eu tô vendo aqui o horário e eu tinha tanta coisa para falar. Então, Ainda bem que você tá vendo, eu tinha esquecido completamente do horário. Oi? Não, sabe o que eu tinha esquecido do horário? Dá 1 hora e o Instagram... Agora, pra gente para eu não me perder aqui também com o horário, né? Então, assim, o que eu queria levantar é uma questão importante sobre as cores, porque a gente não é educado para ver cor. E isso é tão curioso, né? Porque a gente entende sabores, a gente entende ruídos, a gente entende texturas, mas a gente não entende as cores. E não é que você não entende, você não traz para o consciente. Né? Então, às vezes, você coloca um sabor, você está de olho vendado, e alguém coloca uma coisa, você fala, nossa, é picante, é doce, é wasabi porque não parece com nada, é arde, queima, faz tudo ao mesmo tempo, né? É wasabi. Então, assim, a gente, mesmo de olhos vendados, você consegue identificar. Mas, assim, a cor, às vezes, você olha e você só fala assim, eu gosto, não gosto. Por quê? Não sei.
É engraçado. E isso é muito louco, né? Então, os outros sentidos, eles trazem uma relação física, né? Vai, a pimenta, né? Acabei de falar. Se você morder, vai queimar, então é físico. E a nossa relação com a cor, ela é praticamente psicológica e mental. E a gente vive numa sociedade que banaliza o mental, que banaliza o psicológico. Sim. Então, assim, às vezes você tá nervoso, é tão comum a gente ouvir falar assim, ah, isso é psicológico. É, Pode ser que seja. Pode ser que seja. E é um problema, isso é menos não é? importante. Não é menos importante porque é psicológico. Olha, eu que colocar cores nos meus pratos no restaurante. Muito bom. Isso é muito bom. Então, e a cor, ela é essencial e não é só uma questão estética, é uma questão de sobrevivência. E olha só, fala, sobrevivência, como assim, né? A gente tem a nossa herança primitiva. Então, assim, tudo que está na gente, todos os nossos sentidos, algo maior criou e colocou na gente para que fosse usado por algum motivo. É, Então, você acha que você vê cor porque assim, só porque é bonito? Se você colocasse o mundo preto e branco, você ia andar, você não ia tropeçar, você ia conseguir pegar as coisas, você ia reconhecer as pessoas. Por que que a gente vê cor? Será que é só por uma questão estética? Só porque assim, é bonito, é feio? Claro que não, existe um sentido maior. Talvez assim, para o homem primitivo isso fosse mais importante, para a gente já acabou se perdendo um pouco desse sentido. Mas ainda assim a gente usa e a gente usa muito. E quer ver um exemplo? Quando você vai no mercado comprar uma fruta, como você escolhe a fruta? Como você escolhe a comida? Eu vou pela cor. Maçã vermelhinha, pera tem que estar mais verdinha, a uva roxinha. É pela cor. Mas a gente é Sim, e muito não é porque a coruja. gente é adulto. Eu sempre faço experimento com os meus filhos, né? Teve um dia que eu peguei um saco de laranja, né? Tinha um saco de laranja e tinha várias cores, né, de laranja. Eu separei umas mais verdes e deixei umas duas, bem pouquinha, bem laranjinha, né, a laranja. E falei, a minha filha, ela, nossa, deixei ela comer o saco inteiro. Ela falou, mamãe, descasca uma laranja? Eu, claro que sim, pega uma para a mamãe. Qual que ela pegou? A mais laranja. A mais laranja, ela tem 4 anos. Olha que loucura. É muito legal. E isso é intuitivo nosso, né? A gente esquece que a gente já nasce com uma intuição, a gente já nasce com conhecimento no nosso DNA. Na A verdade, a gente carne, foi se você vai no incorporando mercado isso. e a carne tiver com aquele meio verde furta-cor, sabe? Sei. Aquele, você vai olhar assim, você vai falar, eu não quero É, essa carne, não. Mas por que então, não? A cor te diz muita coisa. essa coisa do Até quando a primitivo, gente a está gente não pálido, né? Às vê. vezes você fala assim, você acorda, a pressão cai, você fica pálido, você fala assim, nossa, eu não tô bem. Tá com olheira, né? Você vê aquela, nossa, eu não tô bem, eu não tô saudável. Às vezes tem gente que tem olheira mesmo, e tá tudo bem. Você sabe que aquilo é biológico da pessoa. Mas você consegue identificar se uma pessoa está bem ou não está bem através da cor, ou às vezes está muito vermelho, você fala, essa pessoa não tá bem, essa pessoa tá com pressão alta, Tá né? sem Então, cor, assim, tá, sem, tá ou tá pálido, sem a cor. cor. Então, exatamente, a cor é um indicativo, né? E é muito importante a gente perceber. Então, assim, não é só uma questão assim, eu passei um blush para ficar bonitinha. Não é. A nossa relação com a cor, ela é muito maior. E ela comunica algo pra gente o tempo todo, a gente querendo ou não, Uhum. né? Então, assim, se você entra num lugar onde predomina mais as cores quentes, aquilo vai agir em você de uma certa forma, você querendo ou não, né? Claro, muitas coisas são levadas em consideração, mas aquilo vai te afetar de alguma forma, Uhum. né? E é isso, e as nossas percepções de cor, elas têm relações biológicas, né, do nosso, né, intuitivas, posição social, memórias afetivas, memórias coletivas, cultura, repertório pessoal e cultura também é um fator muito marcante, né? Culturalmente também as cores dizem algo. A nossa cultura diz algo para a gente com relação às cores, né? Se você for entender assim, o que é o branco e é o preto aqui para nós, o que é o branco e o que é o preto por uma cultura oriental,
o que é casar de vermelho aqui dentro da nossa cultura? Imagina, você vai num casamento e entra a noiva vestida de vermelho. Fala, meu Deus, a mulher surtou, né? Tá louca. E aí você pega, sei lá, na China, Eu não posso falar que né? vermelho, por exemplo, vermelho é paixão. Talvez seja para mim, mas isso vai mudar. A cor é dinâmica, né? Totalmente dinâmica, né? Sim, ó, a Lu falou, até os hospitais estão mudando as cores. Sim, estão percebendo realmente, porque tinha essa questão do branco por asepsia, mas o branco, quando você tem um espaço muito branco, você fica em alerta o tempo todo. Uhum. E aí você tem a luz branca, mais alerta. Então, assim, para os médicos, para a equipe médica, às vezes é boa, às vezes é estressante. Para o paciente, isso pode piorar alguns quadros, Uhum. né? Então, você tem lá tudo branco, aquele quadrado de luz, né, branca também na cara da pessoa. Então, assim, tudo isso já está sendo revisto, Uhum. né? Principalmente nesses estudos de neurociência, eles estão trazendo respostas científicas, né, com dados, né, sobre o quanto isso pode ser prejudicial e como poderia ser melhorado. Uhum. Então, assim, com certeza, né? E é isso. Infelizmente, a maioria das vezes a gente nem sabe que a cor é importante, né? E hoje em dia parece que quando a gente fala de cor, tudo é coloração pessoal, e não é só isso, né? E não que isso não seja importante, né? Principalmente em momentos de crise, a gente sabe que as indústrias que mais crescem em momentos de crise são as indústrias cosméticas. E Sim. isso tem uma relação com autoestima, né? Total. Então isso é muito curioso. Mas a cor, ela é muito mais do que isso. E, Peron, eu tinha aqui separado umas 10 fotos suas. Ó, eu ia te Não tem colocar na problema. roda e eu ia fazer aqui Imagina. uma análise do seu trabalho. Ai, olha, eu vou falar rapidinho. A gente tem quanto? Tem quantos minutos aqui? 5 minutinhos, ó. 5 minutos. 5 minutos, ó. Vou fazer um se vira nos 30 aqui, ó, bem rapidão. Espera, deixa eu colocar aqui. Eu trouxe umas fotos do Anderson, que é fotógrafo maravilhoso de arquitetura. Vou mostrar algumas leituras, né, sobre algumas fotos de alguns trabalhos. Eu não vou saber o nome do arquiteto que fez, né? Não sei se você quiser falar, mas estão todos no Instagram do Anderson, depois quem quiser dar uma olhadinha. Ó, aqui, ó. Esse ambiente, né? Então a gente analisando assim os espaços e analisando os ambientes. A gente tem aqui um ambiente neutro, a gente tem formas orgânicas. Vamos fazer uma leitura. Se a gente for fazer uma leitura assim, universal, uma coisa que a gente pode ler de forma universal é a nossa relação com a natureza, tá? Uhum. Isso é universal. O céu é azul para todas as pessoas. Todo mundo sabe o que é um riacho, todo mundo sabe o que é uma praia, todo mundo sabe o que é uma pedra. Né? Então, essas sensações, elas estão nas nossas memórias coletivas. Então, assim, e isso aí, fora a nossa memória cultural, o nosso repertório, a gente tem isso. Então, assim, nesse ambiente, se eu tiro esse quadro verde, o que eu tenho? Eu tenho um ambiente seco, um ambiente de pedras, Aham. né? Se você for trazer, o que isso vai me lembrar se eu tirar essa parte de cima? Isso aqui são rochas, são pedras, é um ambiente frio. Agora, eu tenho aqui, ó, a natureza, eu tenho folhas. Quando eu Sim. tenho folhas, quando eu tenho folhagens perto de pedras, isso pode me trazer numa memória ancestral um riacho, um rio, Uhum. um lago. Então, mesmo sem eu ter ambiente azul ou água, isso pode me trazer essa leitura por conta do verde. Porque eu tenho Perfeito. uma folhagem perto de pedra. Então, no seu inconsciente. Tá entendendo? Então, você vai buscar na sua memória ancestral essa leitura. Aqui também é um outro. Isso que eu trouxe essas imagens porque são ambientes neutros, né? O que a gente fala neutros, né? Porque assim, toda cor fala. Não existe cor que não expresse sensação, cor que não expresse emoção, tá? Esse é o Então a ambiente gente tem da aqui. Débora Quando Chiari. a gente. Oi? Da Esse é Débora o Guiar. Isso mesmo, esse é o ambiente da Débora Guiar. Se a gente fala assim, é um ambiente neutro. Ele é para os tons terrosos, mas eu tenho verde. Olha só, quando a gente lê, eu não estou só lendo essa cor e a cor dos móveis.
Eu tô lendo as folhagens, eu tô lendo a escultura, eu tô lendo esse quadro que eu acredito que seja da Beatriz Milhazes. Então a gente faz a leitura do todo, o nosso olho, ele não fica focado. Talvez a gente tenha uma maior área de ambiente neutro, mas tudo é uma leitura. Se eu tirar isso, tirar a cor desse ambiente, na sua memória, e se você for buscar na natureza, o que que é só nessa cor palha com marrom? Você tem aí uma floresta seca, né? Você tem areia, é desértico, né? E assim, outra coisa, a gente está com a janela aberta, você tem o verde lá fora. A gente está lendo tudo. Então, assim, você fala assim, esse ambiente é neutro, é bege. Não. Ele pode ter uma predominância, mas ele tem marrom, ele tem esse tom terroso que vai para alaranjado, ele tem verde, ele tem azul, ele tem pontos de cor. Então, a gente lê o todo, tá? Aqui, olha só que legal. Isso aqui, né, que são os chiplabs, né? Então você tem esse tom azul. Esse tom, eu não sei se está muito azul, esverdeado, mas o tom azulado, esse tom azulado, ele lembra o céu. Mas aqui ele faz uma conexão muito forte com o quê? Com água, por conta da imagem que você trouxe. Você tem um guarda-chuva. E aí, olha que legal, se isso aqui fosse cinza, e você traz um quadro desse, ou uma outra cor mais intensa, ou de repente esse móvel preto, isso aqui ia ser uma tempestade. Agora, você tem esse tom azulado, então o que que você tem aqui? Uma chuvinha leve, uma chuvinha gostosa. Então, você está vendo que a leitura é do todo, e como a cor ela pode fazer uma diferença na leitura? Total, tem Na razão. sensação que isso passa pra gente? Né? Então, assim, aquela é uma chuvinha parisiense, né? Pode até tirar o guarda-chuva e tá gostosinho, né? Deixa eu tentar correr. Vai. Aqui, próxima. Né? Aqui também, então você tem um ambiente, uma coisa dramática, né? Então você tem o preto com o vermelho. Essa mistura do preto com o vermelho, o preto, ele sempre puxa a qualidade mais agressiva, né? Às vezes até negativa da cor. Então, assim, o negativo, o agressivo da cor é a fúria, né? É a raiva, né? É aquela coisa mais intensa da luta. Mas eu tenho um ponto de amarelo, que é a cor do sol, que é a alegria. Olha como só esse elemento ele muda, né? Aquela leitura que você faz da imagem. Então, para fotografia também, então não é só sair fotografando, né? Talvez se não tivesse isso, a fotografia até tinha ficado bonita, mas ela tinha ficado intensa. Qual é a intenção que você quis? Qual a intenção que você tem, né? Quando você enquadra isso, o que que você quis passar? Então, não sei se consciente ou inconsciente, mas aqui você trouxe alegria. Inclusive, ó, a gente lê daqui para cá, você assina com alegria. Você começa tenso, mas você termina feliz. Ah, que bom. Eu não tinha É. essa análise, não. Eu vou usar todas as suas análises de foto agora. Então, é que muitas vezes isso é inconsciente, É, você né? havia me dito isso. Então, olha só que você podia ter toalhas de várias cores, mas você tem uma azul. Então, assim, o que que esse azul traz de leitura para esse espaço? O azul, ele tem relação com profundidade, né? Uhum. Então, se você pegar um mar limpo, um mar de areia branca, quanto mais fundo você estiver mergulhando, ele vai puxar cada vez mais para esse tom. Então, ele não é um azul de céu, ele é um azul de profundeza, né, oceânica, mas é um mar limpo, é um mar calmo, porque o mar mexido, ele não traz, ele vai puxar para os verdes, ele vai puxar para o petróleo. Uhum. Então, assim, você vê como essa pessoa, assim, é uma pessoa que está... E quando você está mergulhando, você está como? Você está socializando quando você está no fundo do mar mergulhando? Você Não. está sozinho, Uhum. você está em reflexão, você está em análise, você está em observação. Então, as características, né, que eu vou ler do dono dessa toalha, né, do dono desse espaço, o que que esse espaço me traz, por conta desse ponto azul. Se fosse um ponto laranja, eu poderia trazer uma outra leitura se fosse um ponto laranja, né? Porque aí vai me trazer outras relações de socialização, de criatividade. Mas isso assim, e isso é no nosso inconsciente. Fora que você também tem esse azul com esse verde, que também traz uma relação com a água, né? Então, a água, profundeza do mar. Que bacana.
Pera. Aqui também, eu trouxe porque a gente tem pontos de laranja, né? E o laranja, tudo bem, aqui é um marrom, né? Mas você tem os laranjas, ele faz essa relação com o se socializar. Então eu achei muito bacana, porque é uma loja da Offner, é uma área externa, né? Então traz isso, né? Desse ambiente de se socializar. Eu vou correr um pouco, gente, pra gente não. Porque senão eu vou ficar falando sozinha aqui que vai cair a live. Aqui também, olha só que interessante. Se eu tiro essa parte da foto, eu tenho um ambiente frio, triste, quase que uma depressão, né? Isso aqui é azul, o azul também, excesso de azul pode trazer uma depressão, que a gente vai falar calma, calma. A pessoa que está muito calma, ela está sem emoção. Estar sem emoção é estar em depressão, né? Então, cuidado com os excessos de azuis. Então, assim, sem essa parte, tirando essa parte daqui para cima, é uma imagem triste, mas eu tenho esse elemento vermelho. E o vermelho é vida humana, enquanto o verde é a vida. Eu pensei para fazer isso, exatamente isso. Ó, joia. Então, ó, o verde é vida vegetal, o vermelho é vida humana. Então a gente tem o elemento humano aqui e o sangue, então tá vivo. Isso aqui tá morto, mas tá vivo e tem o elemento humano vivo. Uhum. Boa, hein? Aqui a gente tem energia, né? Energia, luz, vibração, positividade, otimismo. Aqui também, se eu tiro essas escadarias do MASP, se eu tiro esse vermelho, eu tenho um espaço quase que celestial, né? Parece assim, foi feito pelo arquiteto do Matrix, né? Sabe, aquela luz branca, né? O julgamento final é aqui, ó, num lugar assim, imagina, ó. Com essa luz. Mas o que eu tenho aqui? É o elemento humano, novamente. É o sangue, né? É a nossa. É a cor, é a vida humana. Eu não tô falando de luta. Isso aqui não tá falando sobre luta. Isso aqui tá falando do elemento humano. Isso é Curioso, feio. é reto, mas isso podem ser, sabe, as veias que correm, as nossas veias, por onde corre o sangue. E isso é o que nos faz com que a gente esteja vivo. Oi? Essa posição que eu tirei foi exatamente pensando nisso por conta do vermelho, mas porque ela abraça as obras. Ela envolve as obras ali em cima. Ela envolve. Então, o elemento humano, não é o elemento humano, mas a simbologia, né? Abraçando as obras. Então, não é só a arquitetura. Você está trazendo o elemento homem. Exato. Deixa eu voltar. Tinha mais fotos, mas a gente vai cair a nossa live. Mas eu acho que deu para trazer uma ideia sobre isso, sobre a leitura das cores. Então, às vezes as pessoas perguntam: e se eu colocar um rosa no quarto? Eu falo, não sei. Depende, qual é o quarto, quais são os móveis, quem é a pessoa, qual é a iluminação. Então, assim, não é a cor, não dá para dar uma resposta assim para uma cor. A leitura é do todo, é do contexto. Uhum. Então, a gente sempre precisa analisar isso. E fora isso, e como é que eu faço para saber sobre tudo isso? Estudo. É estudo. Como tudo, né, Dani? Não tem jeito, né? Temos que estudar. É estudo, e muito estudo, e percepção e empatia para entender o outro. É isso aí. É isso. Dani Couto, muito obrigado, tá, pela sua participação e pela aula, né? Pô, eu espero que a gente possa falar de novo. Eu adoro. Opa! Bora. Não, ficou um monte aqui, ó. Um monte de fotos, de imagens. Tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo. Essa live vai ficar salva e vou compartilhar com quem me vier à cabeça. Vai ser bem bacana. Legal. Me manda, também quero. Tá bom? Agradeço muito o convite. Me sinto honrada. Muito obrigada. É um prazer. Beijo. Tá bom? Um beijo. Um beijo e obrigada também para quem passou por aqui para assistir a gente. Isso. Maravilha. Valeu, Dani. Tchau, tchau.